Hoje eu começo a leitura do livro Organizações Exponenciais, porque elas são 10 vezes melhores, mais rápidas e mais baratas que a sua e o que fazer a respeito. O livro é um livro da Singularity University de Ismail, Malone e Gist. Organizações exponenciais. Este é o conceito, né? Então, o que ele está dizendo? Porque elas são 10 vezes melhores, mais rápidas e mais baratas que a sua. E o que fazer a respeito? Então, ele está separando dois tipos de organizações. As atuais, tradicionais, e as exponenciais. Vamos ver aqui o significado de exponencial. Exponencial. Aquilo que tem expoente variável ou indeterminado, que é considerado acima do comum. Eu gosto disso, dessa definição. É algo acima do comum. Então, quando a gente está falando de organização exponencial, a gente está falando que existe um comum, que é a forma de crescimento de uma organização que a gente conhece, e de repente surge uma outra organização que tem um crescimento incomum. Então, quando a gente está falando de organizações exponenciais, a gente está falando que tem dois tipos de organizações na sociedade. Aquelas que a gente conhece, que tem um modelo de crescimento, e tem outras que têm um outro modelo de crescimento que é incomum. Quando a gente está falando de organização exponencial, a organização exponencial não é uma característica em si daquela organização. Isso é importante. Por exemplo, você pode dizer, eu já falei isso, vou falar de novo, no caso do McDonald's, da franquia, quando surge a franquia. O modelo de franquia é mais exponencial do que o modelo de uma lanchonete que não tem franquia, porque ele permite um crescimento muito mais rápido, um crescimento muito incomum, ele é superior, ele permite você crescer de uma taxa muito maior do que um que não tem franquia. Então são dois modelos, com franquia e sem franquia. O com franquia é exponencialmente maior, tem capacidade de crescimento maior do que o sem franquia. Então você vai fazer essa comparação. Mas quando a gente fala, e aí que é a coisa importante, quando a gente fala que o McDonald's é exponencial, ele não é exponencial porque cresce mais. Ele é exponencial por causa da franquia. E a comparação com o exponencial é com a outra coisa que cresce menos. Tem aqui uma definição que eu gosto, que acho que é importante também, que diz o seguinte, ó, qual é o contrário de exponencial? É lentamente e fracamente. Então, quando a gente fala de exponencial, a gente está falando de um crescimento forte e rápido. E quando a gente fala de não exponencial, a gente está falando de fraco e devagar. Então, a gente não pode trabalhar com a ideia de que a gente está construindo hoje empresas exponenciais. É equivocado isso. Empresa exponencial não é uma característica de uma empresa, pegando o McDonald's. O que é uma característica do McDonald's é a franquia. O que torna o McDonald's exponencial comparado com outra coisa é o modelo de franquia. Então a gente tem dois modelos, um que você tem um crescimento menor e mais lento, e outro você tem um crescimento mais rápido e mais acelerado. Tá certo? Então quando a gente fala de empresa exponencial, a gente é sempre uma comparação. É exponencial em relação ao quê? Agora, quando a gente vai, digamos assim, eu quero criar uma empresa, você não quer criar uma empresa exponencial. Não existe essa coisa. Ah, eu vou criar uma empresa exponencial. Isso não existe, porque exponencial não é uma característica da empresa. O que é a característica da empresa é aquilo que você adota, uma metodologia, um modelo administrativo, uma forma de controle, de organização que você adota, que faz com que a sua empresa, por adotar aquele método administrativo, mais rápida, o crescimento mais rápido e mais acelerado, mais rápido, maior, em termos de matemática, do que o modelo anterior. Então, quando a gente fala de empresa, quando as pessoas estão falando que a gente agora precisa criar organizações exponenciais, isso é uma baboseira. Esse conceito não se sustenta. Você está vendo a lógica aqui. Então, o que você precisa observar é o que faz com que uma empresa
seja exponencial em relação às outras que estão competindo naquele mercado.